Fala galerinha, tranquilos? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E na nossa aula de hoje, então, a gente vai dar início à nossa unidade 8, né? Que é a última unidade desse bimestre. E daí encerrou-se o ano, né? Então, nessa unidade, a gente vai trabalhar sobre ginástica de condicionamento físico. Como nós vamos trabalhando já ao longo desse ano, então a gente está trabalhando sobre qualidade de vida, né? Onde a gente conversou sobre questões de alimentação, né, atividade física, elementos, né, de atividade, etc. E hoje vamos falar especificamente sobre a ginástica de condicionamento, direcionada ao condicionamento físico. Então, a ginástica ela pode ser classificada de algumas formas, né? Então, a gente tem a ginástica geral, que é também chamada como ginástica para todos, né? Que é uma modalidade criada para explorar as possibilidades acrobáticas, né, e expressivas do corpo, e também para a interação social. E ela pode incluir elementos da ginástica circense, né, como malabares ou jogos de malabar e por aí vai. Também temos a ginástica competitiva. O que é a ginástica competitiva? Ela inclui modalidades que podem ser classificadas como esportes, né? Técnicos combinatórios. Ou seja, alguns exemplos aí, de modalidades competitivas que são a ginástica artística, ginástica rítmica e até mesmo a ginástica acrobática. Temos também a ginástica de conscientização corporal, que é a modalidade que utiliza movimentos suaves e lentos, né? Além da postura e exercícios respiratórios, são exemplos, né, desse tipo de ginástica, como a yoga, o tai chi chuan, a antiginástica, que nós já vimos no bimestre passado. A gente já conversou sobre esses tipos de ginástica. E nós temos efetivamente a ginástica de condicionamento físico, que é a modalidade que busca então a melhoria então do rendimento e da condição física dos seus praticantes. Ela é realizada em sessões planejadas, né, como movimentos repetitivos, com frequência, de intensidades definidas e etc. E um exemplo desse tipo de ginástica, para vocês conhecerem, para vocês entenderem, é a própria ginástica laboral. O que é ginástica laboral? A ginástica laboral é aquela ginástica destinada às empresas, né, que as pessoas fazem no seu ambiente de trabalho, para que elas saiam, entre aspas, da sua zona de conforto, né? Que não é um conforto, na verdade, mas sim saia daquele momento que eles estão de trabalho e façam uma atividade que seja um alongamento propriamente dito, para que isso melhore, né, a sua condição ali de trabalho. Então, quais são os elementos, né, do programa dos exercícios físicos, para vocês entenderem. Então, agora que a gente já sabe quais são as características da ginástica de condicionamento físico, então a gente pode iniciar falando então sobre os programas de exercícios físicos. Então, é importante que a gente tenha em mente que antes de elaborar um programa de exercício físico, os profissionais da área eles precisam compreender alguns elementos básicos, né, que devem ser levados em conta durante a relação da elaboração, para que traga bons resultados para a pessoa que vai usar, né? Então, o que nos interessa entender, quais são essas características e quais são os resultados da aplicação de um programa de exercício físico. Então, para isso, assim como fazem os profissionais da área, né, os professores de educação física, precisa entender melhor alguns dos elementos que compõem esse programa, como a diferença entre atividade física e exercício físico. Os princípios, né, do treinamento são as características do aeróbico, anaeróbico e as possibilidades das atividades que podem ser incluídas nesse programa. E para a gente entender um pouquinho, né? A gente já conversou algumas vezes, mas para entender de uma forma mais técnica e simples para vocês, qual é a diferença de atividade e exercício físico? Primeiro, a gente pode chamar de atividade física aquelas atividades nas quais gastamos mais energia do que quando estamos em repouso. Ou seja, são todos os movimentos corporais que fazemos quando não estamos em repouso.
Quando praticamos alguma atividade física, a gente pode melhorar a nossa aptidão física, como força muscular, flexibilidade, agilidade, resistência, enfim. Exemplos, né? Como dança, caminhada, as práticas de lazer, etc. Ou seja, tudo aquilo que você não está no seu momento de repouso. O que é seu momento de repouso? Está estirado no sofá lá, ou dormindo. Toda atividade que você faz além disso é considerada como uma atividade física. Porém, nós chamamos de exercício físico aquelas atividades físicas, né, que são planejadas, estruturadas e repetitivas. Aquelas que as pessoas praticam com o objetivo com o objetivo de melhorar ou de manter a qualidade de vida, uma ou mais componentes da aptidão física. Por exemplo, o ato da gente ir para a academia, por exemplo. Então, ela é considerada como um exercício físico, né? Porque você tem um plano de ação a ser executado quando você vai para a academia, quando você vai fazer pilates, quando você vai fazer até uma dança, por exemplo, né? Também pode ser considerado como um exercício físico, desde que o objetivo seja aqueles que eu falei, né? Ela seja planejada, estruturada e repetitiva. Então, perceba que esses dois termos, eles não têm o mesmo significado, por mais que muitas vezes as pessoas se confundam, eu estou fazendo atividade física, ou eu estou fazendo um exercício físico, e etc. Então, tem diferença, sim, quando a gente fala, né? E é claro que vários tipos de atividade que fazemos no nosso dia a dia, elas podem alterar e melhorar a nossa aptidão física, né? Por exemplo, as tarefas domésticas, né, e as atividades de lazer também podem ter uma melhora na nossa aptidão física e etc. Mas elas não são feitas de forma planejada e repetitiva, como praticar algum tipo de ginástica ou até mesmo, como eu falei, ir para a academia. Tranquilos então, galera? Nessa primeira aula, então, foi mais para vocês entenderem um pouquinho qual é a diferença disso, né? Levando em consideração do que a gente já trabalhou nos bimestres anteriores, também relacionados à nossa qualidade de vida, aptidão física, etc. Então, na nossa próxima aula, a gente começa a falar efetivamente sobre os princípios do treinamento esportivo, utilizando os elementos da ginástica e por aí vai. Tranquilos, então? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Até a nossa próxima aula e fiquem bem.